Relato de alguém que tá tratando o seu TDAH. Eu sempre tive todos os sinais claros, uma pessoa que tem TDAH, né, que déficit de atenção, hiperatividade, falta de foco, procrastinação. Era algo que eu nunca fui atrás pra saber o que era, porque eu sempre tinha aquele pensamento de que, eu já nasci assim, eu sou assim, eu sempre fui assim, isso não vai mudar. Só que esse é o maior erro que a gente comete. Porque chegou um momento da minha vida que estava atrapalhando muito. Primeiro, eu não tinha relação de sentimentos muito forte, eu não tinha saudade das pessoas, eu não tava dando muita importância em coisas de extrema importância. Eu saí lá do Brasil, mudei pra Portugal, foi algo assim que pra mim foi tranquilo. Eu não me preocupei com meu pai, com minha mãe, com a minha irmã, com os meus melhores amigos, com nada. Simplesmente, tô indo embora e tchau. E foi desse jeito que eu vim. E eu sempre achei que isso era tipo um superpoder que eu tinha, né? Não se importar com ninguém, não se importar com as pessoas, focar apenas em mim, focar apenas nos meus objetivos. Só que com o tempo eu fui entendendo que isso era algo que me prejudicava, que isso não era algo que me ajudava. Ah, meu Deus, eu tenho esse superpoder aqui, eu não me importo com ninguém, então eu sou totalmente diferente das pessoas. Isso é apenas um dos sintomas do TDAH. E o que mais estava me atrapalhando era a questão da procrastinação. Aqui em Portugal eu tenho uma empresa de limpeza e higienização de estofado e eu também tenho outras fontes de renda online. E quando era algo que se tratava de trabalho braçal, de ir lá limpar sofá, atender cliente, eu era super focado nisso. Mas quando eu tinha que sentar no computador e editar um vídeo, por exemplo, para algum produto meu, para colocar algum produto no ar, eu procrastinava durante dias e isso me atrapalhava muito. Porque às vezes eu tinha que editar um vídeo, eu sentava na frente do computador e eu não editava aquele vídeo e eu nem fazia outras coisas. Às vezes meu filho me chamava para brincar, eu não ia brincar porque na minha cabeça eu estava editando aquele vídeo. Só que o dia passava, o dia acabava e eu não tinha feito o que eu tinha que fazer. Eu passava o dia inteiro procrastinando, pensando em outras coisas, com ansiedade extrema. E quando eu deitava na cama para dormir, eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando nas coisas que eu deveria ter feito durante o dia e eu não tinha feito. Minha memória era algo que estava muito ruim, a minha memória sempre foi muito ruim, que eu achava que isso era normal, era uma coisa minha, eu sempre fui assim, mas começou a me atrapalhar bastante. Já teve um momento da minha vida de eu não lembrar o que eu fiz no dia anterior, ou até mesmo pegar na parte da noite ou à tarde do dia e eu não lembrar do que eu fiz durante a manhã, simplesmente porque eu estava vivendo no mundo dos meus pensamentos, no mundo das minhas ansiedades. Eu não consegui de fato viver o momento que eu estava fazendo aquela coisa, ao ponto de chegar na tarde e eu não consegui lembrar de nada que eu tinha feito durante a manhã. Por causa disso, de várias outras coisas, eu decidi ir atrás de um profissional. Eu fiz uma consulta com a psiquiatra e ela fez uma série de perguntas sobre a minha infância, minha adolescência, minha vida, como é que eu era na casa dos meus pais. E ficou claro no diagnóstico dela que eu tinha um transtorno de déficit de atenção, que eu tinha TDAH. Durante a consulta ela me receitou um remédio, no dia seguinte eu fui lá e comprei na parte da manhã e eu tomei o remédio às 8h30 da manhã. Exatamente às 9 horas da manhã, na hora que o remédio começou a fazer efeito, foi uma sensação assim muito doida, posso dizer, né, que eu não sei de fato explicar aquela sensação que eu estava sentindo. Toda aquela ansiedade que eu tive durante os meus 32 anos de vida simplesmente desapareceu. Toda a minha procrastinação, milhares de pensamentos, perca de foco, simplesmente sumiu. Tudo isso por causa de um simples comprimido que eu tinha tomado. E eu comecei a pensar que eu não conseguia entender que as pessoas viviam daquela maneira que eu estava vivendo naquele momento. Me questionei várias vezes, será que todo mundo vive exatamente desse jeito que eu estou vivendo agora, com essa sensação que eu estou sentindo agora, sem essa ansiedade que eu tinha, sem esses milhões de pensamentos na minha cabeça, sem essa sensação de estar correndo atrás e não estar chegando no meu objetivo, simplesmente por pura ansiedade, por pura procrastinação, por puro turbilhões de pensamentos que eu tinha na minha cabeça. Hoje faz exatos 2 meses que eu tô me medicando todos os dias e eu posso dizer que eu vivi 32 anos de um jeito e tem 2 meses que eu vivo uma vida completamente diferente. Então muitas vezes a pior coisa que a gente faz com a gente mesmo é pensar, eu sempre fui assim minha vida inteira, eu nasci assim, isso aí não é nada, eu não tenho que fazer tratamento, eu simplesmente sou disléxico, tenho ansiedade, eu simplesmente sou procrastinador. E muitas vezes não é. Às vezes a gente tem só algum probleminha. Até eu tinha um certo preconceito de procurar profissionais, que eu sempre tinha um pensamento de que, eu sempre fui assim, eu nasci assim, a minha cabeça sempre foi assim, isso aí não vai mudar, eu não tenho nenhum tipo de problema, eu só sou desse jeito. Não era. Posso dizer que os últimos 2 meses da minha vida foi totalmente diferente dos meus últimos 32 anos de vida. Eu consigo fazer as coisas com muito mais facilidade. O que eu tenho que fazer, eu sento e faço. A ansiedade que eu tinha simplesmente está cancelada. Nos últimos 2 meses, eu fiz muito mais coisas relacionadas a colocar projeto no ar, fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer em relação ao meu trabalho, às minhas empresas, do que eu fiz em todo o ano de 2024. E é muito doido isso. Agora eu consigo sentar, fazer o que eu tenho que fazer, levantar, e eu tenho todo um tempo livre para brincar com os meus filhos, para ver um filme com a minha esposa, para realmente viver, coisa que eu não fazia. Porque eu sentava às vezes para fazer alguma coisa, eu passava o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, pensando em 1 milhão de coisas, chegava no final do dia. Eu não tinha nem aproveitado os meus filhos, nem tinha sentado com a minha esposa e nem tinha feito o que eu tinha sentado para fazer no meu computador. E tudo isso por causa do TDAH. Então, se você tem algum desses sintomas que eu falei, ou qualquer outro relacionado ao TDAH, pare de ficar pensando que você é assim, que você nasceu assim, que isso não vai mudar. Ou pare de ficar buscando meios alternativos, coaches, terapias, e busque um profissional. Se você for diagnosticado, faça uso do medicamento, porque eu sou a prova viva que às vezes a única coisa que a gente precisa na vida de fato é tomar um comprimidinho de manhã.